Seja bem-vindo a mais um Afiado Cast. Hoje eu estou aqui com Fábio Nishi, dono da franquia Marel Alphaville. Prazer tê-lo aqui comigo. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Queria que você... Obrigado pelo convite, Luiz. Imagina, é uma honra ter você aqui presente. Bom, eu queria, na verdade, antes de você contar sobre a Marel, que é o seu momento de hoje, que você trouxesse aí um pouco de quem é o Fábio Nishi, né? Conta pra gente um pouco da sua experiência, como foi que você ingressou, como foi o início da sua carreira. Mas antes eu queria entregar um presentinho. Oh, que legal! Poxa, que obrigado, que bacana! Olha só, tem um monte de coisa aqui. Foram vários brindes. Poxa, obrigado. Vamos ver esse aqui, olha que é. O que é isso aqui? Olha que legal! Adorei! Olha! Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra sair. Olha que bacana. Mascote da Adorei Marel. o mascote. Esse é o mascote da Marel, ó. Ele sabe fazer faxina, tudo também, que tá na moda agora a inteligência artificial. Isso aqui, ó. Adorei, adorei. Olha, tem um livro aqui. É seu esse livro? Um livro lançado em 2014. Fazendo Strikes, um manual prático sobre metas, ó. Que legal, muito legal, ó, vou ler, vou dar o feedback depois para vocês aí, hein? Tem mais coisa aqui dentro, meu Deus do céu, peraí. Olha só, ó, para tomar café, isso aqui vai para minha coleção, show de bola. Obrigado, Fábio, obrigado mesmo, de coração. Vou guardar aqui para a gente poder dar início. Bom, Fábio, como eu tinha feito aqui até a pergunta, que eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco, né, para as pessoas que não o conhecem, um pouco da sua trajetória, né? Como foi que você iniciou essa brilhante carreira? Conta um pouco para a gente. Então, minha carreira começou em 1992, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade de administração na FAAP. Eu comecei trabalhando como um vendedor na loja da minha família, Recesa, foi uma loja bem conhecida no passado. O que fazia a Recesa? Recesa era uma loja especializada em revestimentos. Okay. Ela foi pioneira em porcelanato, teve uma série de inovações, como importação da Itália, da Espanha e da China. Uau! A gente teve aí vários ciclos de inovações, foi uma experiência sensacional, mas como tudo na vida, passou. Sim. E me fala uma coisa, então você iniciou a carreira em vendas? Em vendas, como vendedor de saldo, inclusive, né? O gerente, filho do dono, vai trabalhar como vendedor de saldo, sobras de estoque. Que legal. Bom, muitos anos de carreira, né? Eu imagino que você tem muita história para contar. O que você poderia trazer, assim, o que vem à sua mente quando a gente fala de momentos profissionais que foram marcantes aí para você ao longo dessa trajetória? O que você poderia nos trazer aí? Eu acho que eu tive dois momentos, tem vários, mas dois que eu me lembro agora. Um foi a fundação de uma associação de lojas de materiais de construção. Isso foi em 2003, 2004. Uma associação que começou como troca de informações, virou uma amizade pessoal entre as lojas. Que legal! E depois começamos a fazer negócios em conjunto, mas sempre o mote foi preservado, de trocar informações. Hoje a associação tem 19 lojas e é um grande orgulho que ela está chegando a 2 bilhões de faturamento. Uau! O grupo ainda existe, eu não estou mais, continuo a amizade com muitos dos associados, mas é um grande legado que está aí. E para que segmento é? Materiais de construção. Em geral? Tem lojas mais ligadas a acabamento, né? Revestimentos, louças, metais. A gente fez importação junto, fez vários negócios juntos, mas principalmente muito treinamento. Aliás, esse acho que é o grande... o outro ponto, né, que eu gosto muito de falar, que eu sempre passei por ciclos de consultorias, né, de marketing, de vendas, de uma série de coisas. E um dos ciclos mais prazerosos foi com um consultor de marketing chamado Ricardo Botelho. Ele é especialista na área de arquitetura, mas ele revolucionou a equipe, a forma como a gente conduz a equipe de vendas. Né? Um programa bem intenso de treinamento, algumas inovações que tem até hoje, alguns filhos que ficaram desse trabalho, que muitos são profissionais de vendas de sucesso. Que legal. Que a gente
tirou aquele lado de o vendedor é talentoso, o vendedor é bom de papo, ele tem que conhecer o produto. Não, a gente vai ensinar do zero. Então a gente pegou estudante de arquitetura, marketing, decoração, bancário, enfim, tinha gente de tudo quanto é perfil ingressando a carreira e ingressando na área de vendas. E a gente conseguiu transformar isso. Hoje tem até grupo no Facebook, a melhor equipe da história de vendas. Que legal, que legal. Olha, depois desse depoimento que você deu, eu crio uma expectativa muito grande, né? Até que um dia você venha falar isso do trabalho que a gente vem realizando, né? Com Afiado em Venda junto com vocês, porque esse depoimento maravilhoso. Eu espero um dia também que a gente tenha um case desse para a gente poder falar. Estamos montando aqui um time comercial hoje lá. Cara, que depoimento bacana. E você vê como é importante a gente se profissionalizar em vendas. E que bacana que há tantos anos atrás você já enxergava isso, né? Que vendas precisa se profissionalizar e que não é só ser bom de papo, né? E que pegar pessoas de diferentes segmentos, você consegue ensinar sobre produto, sobre como vender, estruturar o departamento. Isso que legal. Começou em 1999 com você vê? O primeiro conceito era vendas não é talento, vendas é processo, é treinamento, é disciplina. E eu concordo plenamente. E a segunda coisa era a busca incessante por metas, né? Até isso acabou incorporando na minha vida pessoal, de eu começar a criar outras metas pessoais mais audaciosas, mas na loja a gente criou uma cultura de metas que foi espetacular, que não foi só para a equipe de vendas, para toda empresa. A gente tinha cases de gente que a gente até exercitava as metas anuais de eu quero casar, quero ter filho, quero me separar, quero entrar na faculdade, quero terminar a faculdade. E a gente teve bastante exemplo de gente que começou do zero e conseguiu conquistar as metas, né? Que legal. Bom, e se a gente falar agora sobre as mudanças, né? Quais são as grandes mudanças que aconteceram nos últimos anos aí, que vem à sua cabeça quando você pensa aí na sua trajetória? A parte de revestimentos, acho que foi a mais, vamos dizer, até traumática, né? Porque o negócio da família Recesa não estava indo tão bem, aí eu acabei saindo da empresa. Em 2013, a empresa foi fechada em 2016, eu retomei com outro modelo, mas o mercado de cerâmica, ele deixou de ser, ele se popularizou muito, né? O produto virou uma verdadeira commodity, especialmente por causa dos home centers, mas também por causa das redes sociais. Então, é um produto que não compra pela internet, mas o cliente tem uma referência muito fácil de quanto que eu quero pagar, o que eu pago, o que eu não pago, o formato, o preço, cor. E a loja passou a ser não tão relevante como era antes. Então, todo aquele treinamento de atendimento, do vendedor técnico, uma cadeia de serviços que a gente prestava, ele passou a ser irrelevante. Não tão relevante como era antes. E aí parou de fazer sentido. Tanto que a gente fez uma grande mudança o ano passado, que decidiu parar na loja de Alphaville com a parte de revestimentos e a gente vai focar em móveis planejados. Caramba! Depois de 33 anos de experiência. Então, assim, o seu segmento, como tantos outros, já conversei com muitos empresários que me dão o mesmo depoimento, que na verdade é uma mudança de comportamento do cliente na hora da compra. A internet ela traz muita facilidade em tantas coisas que a gente faz, mas muitas vezes essa facilidade ela vem com um preço também, né? de pesquisa, de acesso à informação, mas nem sempre o que está lá é o que parece. Concordo. E assim, concordo. Aí a gente não tem como mensurar muito qualidade, sobre a empresa, né? se cumpre o que promete, e tem um custo envolvido na operação de ter uma loja aberta, né? Funcionário treinado, né? Afiado, e depois acaba caindo por terra com uma simples pesquisa no Google, de repente acha que já sabe tudo, já sei aqui, vou fazer isso aqui, e muitas vezes faz escolhas erradas, né? É triste. E me fala uma coisa, quando você fez essa virada de chave hoje, pensando já, que nem você falou, para planejados, como foi que você iniciou a sua experiência
com os planejados? Como foi esse teste de falar assim, olha, eu acho que eu vou começar a experimentar um pouco esse mercado aqui? Bom, em 2016, quando eu recomecei a loja de revestimentos, mas com outra sociedade, com outro sócio, meu sócio ele sabia da dificuldade do setor de revestimentos e queria incluir algum produto diferente. E ele sempre gostou do mercado de móveis planejados. Eu não entendia nada de planejados, comecei a namorar o assunto, a estudar. A gente teve, vamos dizer, uma sorte de ter a oportunidade de conversar com a Marel, que é o meu fornecedor, que é uma fábrica que só por ser a Marel que eu estou no segmento hoje consolidado com móveis planejados. Que é uma fábrica que não me dá trabalho. Né? O que ela combina, ela cumpre, o que ela produz, prazos, processos, é tudo muito redondinho. Então até eu, que não sou do segmento, minha carreira é com revestimentos, eu consegui consolidar uma operação graças à fábrica, a competência da fábrica que eu trabalho, que é a Marel. Mas o revestimento tem uma sinergia muito grande com revestimentos, né? Porque o cliente que está reformando e construindo, ele naturalmente vai comprar os dois produtos. Fatalmente vai comprar os dois produtos. E praticamente em seguida, né? Ele primeiro escolhe revestimentos e logo em seguida, ou quase que simultaneamente, ele vai atrás dos móveis planejados. E a gente conseguiu utilizar essa sinergia, né, da pessoa vir atrás de revestimentos e logo em seguida fazer o projeto de planejados, de armários. Que legal. No caso, você teve dentro de uma mesma estrutura, mas 2 andares, onde você deixava bem claro que o andar de baixo era piso e que o andar de cima era planejado. Exato, né? Exato. Como foi o desafio para você em termos de equipe, em termos de mercado, de você trabalhar simultaneamente, embora sejam complementares, mas eu imagino que foi desafiador trabalhar com 2 segmentos distintos. Como que foi essa experiência para você? Foi porque a parte de revestimentos, a gente teve a vantagem que na época da Recesa a gente já prestava alguns serviços que são obrigatórios nos planejados, que é medição, projeto, entrega, a gente fazia instalação na época. Então a gente a parte de móveis é muito mais complexo que revestimentos, mas a gente já praticava. O desafio foi montar uma equipe, tanto de vendas como pós-vendas, com o nível de conhecimento que exige uma marca de móveis de alto padrão. Né? Se fosse baixo padrão, eu não precisaria de equipe tão técnica, mas como é alto padrão, a gente foi obrigado a trocar muitas vezes de pessoas, treinar outras e ter muita paciência. Essa é a verdade. O revestimento é muito mais fácil. O planejado envolve um conhecimento técnico e uma experiência, tempo no mercado, montando, projetando, medindo, que no mínimo 5 anos de experiência precisa. Caramba! E o que você poderia falar nos seus últimos anos? Quais foram os maiores desafios que você passou nesses anos? Acho que o principal é a montagem da equipe, especialmente a equipe de vendas, né? A gente tem uma outra geração, umas 2 gerações de mudanças de geração, de personalidade, perfil, vontade, enfim, que tornaram esse desafio de montar uma equipe do zero muito mais complexa que se fosse de revestimentos há 10 anos atrás. Eu tenho sentido que os empresários em geral sentem essa dor. Não é uma exclusividade do segmento que você atua hoje, mas o pessoal tem reclamado bastante da falta de comprometimento ou até uma falta de resiliência em aprendizado, em dar continuidade, porque tudo que você começa é muito difícil. Você vai começar qualquer coisa que seja, um esporte novo, um hobby, alguma coisa que você vai começar a aprender, dói. Você vai querer, eu quero tocar violão, vai doer o aprendizado, até se sair uma música, né, até virar alguma coisa, é doído. E eu sinto que essas gerações têm tido muita reclamação
de um modo geral, dos empresários, nessa fase de aprendizado. Muito treinamento, muito demorado, muito imediatismo, né? Exato. Todo mundo quer resposta Google, quer coisas imediatas, fáceis e rápidas. E aí a palavra que você usou, Luiz, resiliência. Isso está difícil de encontrar e, enfim, de convencer as pessoas que precisam uma dose de paciência que hoje a geração não tem. Essa é a verdade. A gente vê que hoje é uma geração de imediatismo tão grande que para tudo tem-se um remédio para tomar, para se aplicar, para emagrecer, para dormir, para isso. Tudo é a coisa, é o jeito mais rápido, mais curto, né? E nós mais antigos, a gente vem de uma geração que não é assim, né? Eu acho que esse foi um desafio tão grande quanto virar a chave de revestimentos para planejados. Essa mudança de mentalidade e de personalidade das pessoas, né? Eu tenho 51 anos, eu já não consigo acompanhar um jovem de 25, 30 anos. É muito difícil. Bom, e eu sei que você tem 2 unidades de negócio hoje, né? Você tem a unidade Alphaville e uma unidade na Granja Viana. Sim. E embora você virou essa chave na unidade Alphaville, se eu não me engano, você manteve na unidade da Granja Viana com ambos, né? Sim. O que você levou você a fazer essa decisão de manter uma com os dois com os dois acabamentos e na outra de fato virar mais a chave para os planejados? Na Granja Viana, apesar do mercado ser menor, eu também tenho muito menos concorrentes. E a gente tem uma sócia gerente que conseguiu construir uma carteira de clientes e arquitetos, fez um bom relacionamento com as lojas e com os arquitetos da região, e hoje ela tem uma situação consolidada, então não tinha por que mexer. Agora, em Alphaville já tem muito mais mercado, mas muito mais concorrentes. E pelo padrão que se exige de qualidade, de atendimento, de serviços, não tinha jeito, eu precisava focar em um segmento. Eu não ia conseguir crescer com 2 segmentos distintos, né? E o planejado ele exige, né, essa dedicação, essa atenção. A própria Marel gostou da ideia de ter essa sinergia do revestimento com planejados, mas chegou uma hora que ela falou: você não vai conseguir crescer com essa divisão de tempo. Falando mais sobre a Marel, né? Você já teceu elogios aqui para a Marel, e eu queria que você falasse assim, o que você poderia citar para nós como um diferencial da Marel perante seus concorrentes? Eu acho que a Marel tem o grande diferencial é o prazo de entrega, né? É o melhor prazo de entrega da região para móveis de alto padrão. São 35 dias corridos de produção. É menos da metade da concorrência. Uau! E por que isso, né? Que a Marel é uma fábrica muito grande, é uma das maiores do Brasil, apesar de não ser muito conhecida, e tem uma fábrica completa, então ela terceiriza muita pouca coisa. Então, assim, é praticamente uma garantia de que eles vão definir um prazo de produção de 20 a 35 dias, e esse prazo vai ser cumprido, porque todo o processo é robotizado e é dentro de uma mesma unidade fabril. Que legal! Eu dou mentoria para várias empresas aí do segmento, então eu acabo transitando bastante dentro do construção civil, e eu vejo que os arquitetos, eles falam que quando eles têm o contato do acabamento da Marel, que realmente supera as expectativas deles, né? Em termos de acabamento da expectativa que eles tinham. Porque me parece que tem um ótimo custo-benefício. Sim, então, assim, ele competitivo em relação ao mercado. E que também é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo, que o marketing não condiz com a entrega. O que você acha de quando a gente fala sobre isso? Luiz, você tem toda a razão. Eu tenho um problema que é o marketing, que a Marel ainda está desenvolvendo, está melhorando, tem que reconhecer, mas ainda é abaixo, a marca não tem o status que tem alguns concorrentes aqui da região. Porém, isso traz uma vantagem competitiva no preço, né? O custo-benefício também não digo imbatível, mas eu tenho um ótimo custo-benefício para o segmento de alto padrão. Você acha que
quando você está conversando com seu cliente numa reunião e quando você apresenta um projeto com valores, normalmente eles estão já foram num concorrente, tem uma noção de preço e de repente o seu preço está mais atrativo. Tem o lado bom e o lado que pode não ser tão bom de levantar alguma suspeita em relação a falar, será que isso vai ter a qualidade... Né? Você sente isso quando você apresenta um projeto com o preço? Você sente que tem gente que vai tender de falar, ok, é mais barato, então é interessante, ou gente que fala assim, é mais barato, mas será que é tão bom quanto? Você sente que existe às vezes essa barreira? Tem, depende muito do cliente, né? Tem cliente que quer status, outros querem confiança, segurança, velocidade. A gente sente muito o seguinte, a diferença de preço não é tão grande assim, porque 60% do negócio de imóveis planejados é serviço. É a medição, é o projeto, é a entrega, é a montagem. O produto é relevante, mas a montagem é quase tão importante quanto ao material. Então, a diferença não é tão grande, porque a mão de obra minha custa o mesmo que uma loja uma loja concorrente à minha. Né? Então, a diferença não é tão grande, mas óbvio que tem cliente que é status e esse cliente... questiona se o meu produto é tão bom quanto o do concorrente porque ele é mais barato. Né? Tá. Nessa hora você acha que ele se aconselha com o arquiteto, dele tirar uma dúvida e falar, olha, aconteceu isso, o que você me sugere? O arquiteto, você sente que hoje ele tem uma participação nessa decisão também? Tem. O que a gente sente é que esse poder de influência está diminuindo. Né? O arquiteto já teve mais poder de influência, o que é muito ruim. Aí eu quero contar um caso real que aconteceu comigo numa obra que eu estou fazendo. Então, tudo que os clientes choram na minha loja, eu estou passando, de verdade. Como cliente. Então, hoje você tem um case seu até para contar aí. Tenho. Conta pra gente. Então, vamos lá. Estou fazendo uma obra no residencial Vila Velha. E o que eu quero contar é algo para que ninguém passe o que eu estou passando, e especialmente para a gente discutir o mercado de arquitetura e construção e repensar alguns paradigmas. Né? O fato é o seguinte, eu acho assim, o arquiteto está sendo muito mal valorizado, na minha opinião. Os valores que eu vejo que está circulando de custo de projeto é muito baixo, muito mais baixo que no passado, e acho que muito baixo o que ele pode proporcionar. Vou dar um exemplo prático. Né? No meu caso, eu contratei um arquiteto bom, mas eu tive o azar que a esposa dele recebeu uma proposta para morar nos Estados Unidos, ela foi promovida da empresa e ele teve que mudar às pressas para os Estados Unidos, e o meu projeto ficou em segundo plano, infelizmente. E isso custou muito caro para mim, porque apesar de eu ter economizado no projeto, eu tive prejuízos 10 vezes maiores que o projeto, que o custo do arquiteto, por causa de erros que seja por erro de projeto, mas também por erro de revisão, de gastar tempo para avaliar esse projeto. Então, por exemplo, eu tive uma coisa óbvia, né? O projeto, a casa foi projetada para a parte mais alta do terreno. Só que tem um porém, né? A Prefeitura de Santana de Parnaíba tem um limite de altura máxima da construção. E aí eu tive que gastar uma fortuna em terraplanagem e muro de arrimo. Nossa! Né? Que se eu tivesse gasto mais tempo com o projeto, se eu tivesse gasto tempo numa revisão, e até contratasse o arquiteto de novo para refazer o projeto, eu gastaria 5 a 7 vezes menos. Uau! Né? Esse foi o primeiro grande prejuízo que eu tive. E Caramba. Isso eu quero que todo mundo que está ou reformando e construindo, ou vai reformar e construir, não cometa o erro que eu fiz. Não economize no projeto. O CREA, a CAL, são os órgãos que têm até tabelas de valores de projeto. Não negocie o projeto. O projeto é tempo do arquiteto. O arquiteto tem que gastar tempo, inclusive com o cliente, para que esses erros não cheguem. Não é questão assim, não é de não ter o erro. Erro vai ter. O que não pode é esse erro chegar na obra. Ele tem que ser visto e corrigido antes da obra começar. Poxa, que legal você ter compartilhado isso, porque de fato, né, eu estou
circulando dentro desse meio, eu vejo bastante essas discussões sobre os arquitetos, né? E tudo é ponto de vista, né? De você achar caro ou barato. Depende da experiência que você tem. Por exemplo, no seu caso, ficou caro, muito caro, né? E às vezes não é nem pela escolha do arquiteto, é o tempo que eu paguei de dedicação desse arquiteto. O outro exemplo de custo que eu tive, né? Obviamente, como ele está nos Estados Unidos, eu não paguei pelo acompanhamento de obra. Eu ia te perguntar isso agora. Pelo arquiteto. Eu queria saber, então assim, na hora você contrata, ele faz o projeto. Ele te entregou o projeto. Então, a minha pergunta ia ser essa. Isso para aqui ou ainda existe um serviço que o arquiteto pode dar continuidade? Mas, pelo que você estava falando, é um serviço extra. Então, tem a parte só do projeto e aí você pode escolher se ele acompanha ou não. Explica um pouco melhor isso para mim. Eu posso falar, experiência própria, que o acompanhamento de obra feito pelo arquiteto é fundamental. E tem que ser com o arquiteto que fez o projeto, para fazer o que a gente chama de compatibilização entre projeto, entre execução e, principalmente durante a obra, vão ter alterações, correções e até sugestões, ideias novas que o cliente vai querer implantar, como eu quis implantar. Só que isso tem que estar compatibilizado com o projeto original, com a estrutura, com o que foi planejado. Não pode ser feito assim aleatoriamente, como está sendo feito em muitas obras, né? Eu ouço dizer muito dos arquitetos que eles têm dificuldade em cobrar ou acertar o serviço de acompanhamento da obra. Talvez conscientizar a necessidade de. Exato. É muito importante, é fundamental. Vou dar um exemplo simples. Não digo nem erro, né? Mas uma parte do projeto que ficou muito cara é a parte de vigas e telhado de um vão que eu tenho numa área gourmet, que foi projetado como concreto, mas a casa é terra, então não fazia sentido. Aí se refez o projeto para viga metálica, a obra já estava atrasada, eu mandei acelerar e ficou o projeto com viga metálica. Quando chegou os orçamentos e a obra já estava precisando da viga metálica, o valor ficou muito acima do que eu esperava, mas aí não foi um erro do arquiteto, foi um erro meu de não gastar tempo revisando este projeto, fazendo o orçamento e antes de aprovar, ter certeza de quanto aquilo ia custar ou se tinha alternativas melhores. E só o arquiteto para dar outras soluções. Eu conversei com amigos, empreiteiros, construtores, e todo mundo falou assim, mas eu preciso ver o projeto, eu preciso dar o projeto. Não é assim, troca a viga metálica por madeira, coloca mais pilar. Não funciona assim, eu tenho que ver todo um projeto, tenho que estudar. E eu posso falar que eu economizei de 15 a 30 dias. Esse 15, 30 dias que eu não revisei o projeto como deveria, me custou 4 meses de atraso na obra só por causa do telhado. Só por causa do telhado. Você vê? E é bacana a gente sempre estar discutindo sobre o planejamento estratégico. Seja o que for que você faz na sua vida, na sua empresa, você está dando um exemplo de obra, né? Eu vejo que todo mundo quer tudo para ontem, tomam decisões muitas vezes que vão se arrepender lá na frente, né? Você está dando mais um testemunho aqui disso, né? Eu brinco que afiado em vendas, que é o nome da minha empresa, o afiado é estratégia. Né? Para que serve uma faca cega? Né? Você vai demorar para fazer o serviço, vai fazer mal feito, talvez tenha que refazer, né? E afiar antes de usar a faca é estratégico, né? Então, por isso do nome. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Sobre vendas, por exemplo. Eu vou sair vendendo, vamos vender sem planejamento. Pode ser que você nunca alcance os resultados esperados, né? Exato. E você vê que isso se estende a qualquer segmento, como, né, tomar decisões assim no meio de uma obra, o quanto isso pode ser doloroso depois de encontrar o problema. Né? Então, Luiz, no meu caso dos móveis planejados, é muito parecido com o que eu falei agora do projeto e do acompanhamento do arquiteto. Eu tenho uma etapa que é talvez a mais importante de todas, que é o projeto executivo. E muitas vezes, como a obra está atrasada, o cliente não está com paciência ou não tem o acompanhamento do arquiteto, o projeto executivo não é revisado como deveria. E quando isso vai para a obra, é um caos.
É um caos. A medição não estava fina, tem uma viga que não foi planejada, houve uma mudança de ponto elétrico, hidráulico, que é 10 centímetros, 15 centímetros, mas depois tem uma consequência terrível, né? E é uma coisa que eu tenho discutido muito com a equipe de vendas e com a equipe técnica. Não aceite a assinatura do projeto executivo sem ter uma revisão detalhada, demorada até. É melhor atrasar uma semana a assinatura de um executivo para ir para a produção do que depois ficar 15 dias tentando corrigir um erro de projeto executivo. E aí, de novo, nesse ponto, o arquiteto é importante, né? Porque a gente recebe clientes que vão na loja sem o acompanhamento do arquiteto e para nós já acende um sinal amarelo, sinal vermelho, que é alguém que não conhece, não vai ter a compatibilização com o projeto geral da casa. A gente pode ter falhas na revisão do projeto, coisa que uma pessoa técnica realmente vai conseguir enxergar ou minimizar, né? E é uma mudança também nos processos, né? Porque normalmente o cliente ele confia cegamente na loja para a assinatura do executivo, e não pode ser assim. Tem que ser revisado. É uma etapa muito importante para ser assinada sem uma revisão. Nossa, eu imagino a dor de cabeça que gera para vocês depois, né? Porque no fim é tudo sobre o último que está entregando, né? Que no caso você vai estar colocando o armário depois que a construção está feita, vai sobrar para você e não da etapa anterior que veio a você, né? Exato, e até conscientizar o cliente disso depois, eu imagino que é uma baita dor de cabeça. Aí a culpa fica da loja, fica do projetista executivo, que é muito fácil. O projetista errou, tudo bem, mas tinha uma oportunidade de corrigir isso, de ajustar isso, mas não foi feito. Né? A loja entende, tem loja que tem 50 anos, 100 anos, a Marel tem 58 anos. Eu posso confiar cegamente. Não, cada obra é de um jeito, é a altura, é o pé direito, está desnivelado, não está desnivelado, a iluminação está instalada, não está, o cliente vai mudar isso. Enfim, é muito componente para não ser revisado. É muito personalizado. Muito, total. É difícil até, falando de tudo isso que você falou, pegar duas iguais é quase que impossível. Impossível. Copiar e colar um projeto de móveis planejados é impossível. Eu nunca tive um caso desse. Eu imagino. E me fala uma coisa, assim, você estava trazendo um pouco da experiência da obra para o planejado, né? E como quando você tem um projetista interno que ajuda e auxilia os arquitetos. Eles têm que trabalhar isso em formato de parceria. Sim, certo? Exato. Como que é essa experiência de você complementar o trabalho de um outro profissional? Porque eu imagino que às vezes... não sei se consegue deixar o ego de lado, como que é o nível ali do profissional para ele aceitar. Porque o que vem na minha cabeça? Vocês são especialistas no que vocês estão entregando, né? E que às vezes você quer poder sugerir algumas coisas para garantir a entrega de vocês. Isso é bem recebido? Como que é? Como é essa experiência quando você está envolvendo um profissional assim? Hoje depende do cliente, depende do arquiteto. Eu concordo que não é uma relação padrão, né? Mas, de fato, o arquiteto que fez o projeto, ele que tem as questões de funcionalidade, uso, os aspectos técnicos, estruturais, e ele é a melhor pessoa para desenvolver o projeto junto com a loja. Então, a gente tem 3 perfis de clientes. Quando entra na loja com um desenho ou com uma imagem do Pinterest, do Instagram, dá até calafrio. Mas, gente, como é que a gente vai fazer um projeto que vai funcionar sem ter um profissional qualificado do lado? 2, a gente vê hoje muito o cliente entrando na loja e a relação entre ele e o arquiteto virou de amor para ódio. Então, ele não quer mais o trabalho do arquiteto, seja acompanhamento ou consultoria, e a gente tem que ficar tomando muito cuidado para não estragar o projeto que foi feito lá atrás e fazer todas as compatibilizações técnicas que são necessárias.
O melhor dos mundos é o cliente com o acompanhamento do arquiteto como um consultor do lado dele, trabalhando na execução do projeto executivo e para que ele fique impecável, o material chegue na obra impecável. Né? É difícil? É, mas quanto maior a participação de profissionais técnicos num processo, maior a chance de tudo dar certo. Né? Fazendo tudo, às vezes dá errado, 10%, 5%, imagina sem o acompanhamento. São muitas variáveis, né? Muito. E ainda tem um ser humano lá que está executando. Exato, né? Exato. Então, assim... muita gente acha que não, mas a parte mais importante da montagem ainda é o executivo, porque o montador ele não tem que fazer uma marcenaria na obra do cliente. Ele tem que cumprir um projeto executivo milímetro a milímetro. Né? Esse é milímetro mesmo, né? Esse não é modo de falar, não. É um quebra-cabeça que ele tem que montar, só isso. Ele não tem que cortar nada, não tem que revisar nada. Ele tem que seguir um projeto executivo. E aí, óbvio, né? Se o projeto executivo tiver erros, o montador vai manter o erro. Eu tive isso na minha obra do Vila Velha, né? De novo, o projeto executivo, quando está errado e vai para a obra, o custo é muito alto, o atraso é muito grande, né? Vira esse caos que é uma obra. Né? Todo mundo brinca isso há anos, né? Tem inúmeras propagandas de marcas famosas que obra é sinônimo de dor de cabeça. Eu estou vivenciando isso. E a gente precisa quebrar isso, a gente precisa pelo menos tentar quebrar isso. Né? Eu posso adiantar que o ano que vem eu estou no meio de uma reforma da loja, do showroom, para essa mudança do revestimento para planejados. E eu quero promover, enquanto eu não estou com a loja pronta, a gente vai promover um ciclo de palestras entre arquitetos, empreiteiros, clientes também. Que legal! Para discutir esse assunto, né? O futuro da profissão do arquiteto, né? Como que o arquiteto vai se adaptar a essas tecnologias de inteligência artificial, né? Para se valorizar perante o cliente valorizar a profissão e o trabalho dele, o serviço dele, mas principalmente discutir como administrar melhor essa relação, porque para nós, quando chega um relacionamento de ódio entre o arquiteto e o cliente, quem perde somos nós, porque aí eu sou obrigado a compatibilizar tudo com a minha equipe de vendas. Com isso que você estava falando, que veio na minha cabeça, né? Principalmente quem está construindo do zero, fez fundação, né? Levantou a casa, passou por hidráulica, elétrica, uma porção de coisa. Quando chega em vocês, já está tanto tempo passando por tantos problemas anteriores que ele já está desgastou a relação às vezes até com o arquiteto, como você citou, mas também com a equipe da obra que está executando lá, com a construtora, enfim. Já está num nível de estresse financeiro, porque existe muito aquilo, né? Ele planeja X, ele está gastando 2, 3X do que ele planejou. Sim. Então, é um desgaste gigante. E aí, de repente, ele chega em você estressado por vários motivos. E aí depois você tem que... Né, ele já está no desespero, porque depois de você, ele vai mobiliar e ele vai querer se mudar. Sim, a obra já está cara e atrasada. Exato. Assim que chega pra... E aí ele já chega sempre com você, tudo para ontem, cansado, desgastado. Eu imagino que não é fácil realmente pegar nesse momento, né? Tem que ter uma inteligência emocional grande para poder contornar as situações, acalmar os ânimos e até mesmo refletindo sobre o que você falou. Quando a gente fala de que obra é sinônimo de problema, a maior parte dos culpados, eu sempre penso que foi estratégia. Em algum momento se perdeu, em algum momento parou de sentar para discutir sobre o próximo passo, foi tomadas de decisão na maneira emocional, né? Teve desgaste com profissionais que dariam bons conselhos que não foram ouvidos. É o que eu imagino, né? O processo foi mal executado. O processo ou pulou uma etapa ou uma das etapas foi mal feita. E, de novo, a etapa mais importante, acho que o que... pelo menos no meu caso, e que eu enxergo isso nos móveis planejados, a etapa que pode economizar muito tempo e dinheiro é do projeto. E a compatibilização disso para o executivo
isso está muito bem detalhado e revisado, muito bem alinhado entre as partes, arquiteto, cliente e a construtora, empreiteiro. Acho que essa é a questão fundamental, né? De as pessoas, e aí quando eu falo as pessoas que vão reformar e construir, não cometerem o erro que eu cometi. Gastem tempo, e naturalmente vai ser dinheiro, com o projeto. Seja o projeto inicial estético, comercial, como o projeto técnico e especificações. Porque depois, para corrigir, para recuperar, é muito desgastante. Vamos gastar tempo para ficar afiado na obra. Antes de executar. A faca tem que estar afiada. Se chegar ela desalinhada, não tem como corrigir. Não tem. E veio aqui à minha cabeça agora o seguinte. Tá, no meio de tudo isso, de repente chegou um cliente que não tem arquiteto. Não tem, não sei, ele só fez uma reforma, alguma coisa assim, optou por não usar o arquiteto. Tem como o Amarel, vocês atenderem esse cliente, se ele bater lá na sua porta e falar, é o seguinte, eu não tenho. Você resolve essa bucha para mim aqui? Como é que é? Acontece, principalmente quando é uma reforma pequena de um ambiente, o cliente não quer, ele quer velocidade, já tem uma ideia clara na cabeça, mas é uma reforma simples, ou um projeto simples, a gente executa, consegue executar. A equipe toda sabe fazer projeto. Acho que é o consultor com menos experiência, tem 10 anos de experiência em planejamento. Tem gente fazendo bodas de prata em breve, só de móveis planejados. Então, assim, não tem jeito. Móvel planejado de alto padrão, a equipe tem que ser experiente, né? Esse é até um ensinamento que eu tive numa palestra da Fundação Dom Cabral, que determinados produtos têm um ciclo de vendas muito longo, né? E ele é muito técnico. Então, no meu caso, não tem jeito. 5 anos de experiência no mínimo. Né? Tá. E assim, para quem não está nos assistindo aqui agora, tá lotado de pergunta na cabeça, né? Já a cabeça tá até fervendo. O que você poderia trazer? 3 dicas com a sua experiência que você traria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. O que você poderia trazer de dica, compartilhando com a sua experiência com a gente? Bom, primeiro, né, gaste tempo na contratação do arquiteto. Pesquise o conhecimento, os outros projetos que ele já realizou, o grau de confiança que você vai ter nele. Não economize. Você pode até negociar o valor do projeto, mas se for muito barato, significa que o tempo que ele vai dedicar não vai ser compatível com o prazo e o valor que você quer chegar no final da obra, né? Você vai economizar de um lado, mas vai gastar do outro. Tempo e dinheiro, né? A segunda coisa é exija que o arquiteto ou faça ou tenha um parceiro para o projeto executivo muito qualificado. Hoje, com inteligência artificial, rede social, tem muita plataforma que faz executivo que nem sabe quem é o cliente. Isso tem que ser uma parceria muito afinada, né, entre por exemplo, eu tenho na minha empresa projetista comercial e projetista executivo. Eles trabalham juntos, não dá para trabalhar em separado, eles têm que trabalhar juntos. E é muito importante essa etapa, né, do executivo. E o terceiro, contrate o acompanhamento da obra com o arquiteto. Vai custar um pouco mais, você vai casar com o arquiteto até o final da obra, mas não passe o que eu estou passando, não passe. Né? Cada solução que eu preciso por um problema da obra, por um erro de projeto, por uma ideia nova, é um caos, é uma novela para resolver um problema. Como eu falei do telhado, eu demorei 3 meses e mais agora essa etapa de montagem que está acontecendo, são 4 meses de atraso, porque eu não tinha alguém do lado capacitado para me dar soluções rápidas e viáveis, né? Quando eu fui e pior, né? Eu andei e fiquei no mesmo lugar. Eu tive que manter a viga metálica, porque não tinha outra solução. Caramba. E não dava mais tempo de contratar um novo arquiteto, fazer um novo contrato, a pessoa rever todo o meu projeto para então me dar uma solução. Agora você tocou num assunto que me deixou até curioso. Tá, e quando acontece isso? Tipo, vamos lá, o cliente está com o arquiteto e tal... É tanto tempo de obra, é tantos problemas. Vamos supor que ele joga para cima lá, o arquiteto fala assim, cara, vamos romper aqui, né?
como é o desafio para ele achar um outro arquiteto e dizer assim, olha, eu tenho um abacaxi lá e eu preciso que alguém assuma? Olha, Luiz do céu, que eu já tive algumas discussões em eventos com arquitetos, da mesma forma que vê um cliente com um Pinterest, um Instagram e quer que a gente faça o projeto dele e que dê certo, o arquiteto, quando recebe o projeto de outro arquiteto para revisar ou para viabilizar, nossa senhora, ele já vê abacaxi, problema, né? Eu estou arrumando um problema pro resto da vida agora. Porque ele é o próximo da mesa ali para ter uma inimizade com o cliente. É muito difícil dar certo. Não é assim questão de puxar sardinha para alguém ou aumentar o custo de alguém. É uma questão de bom senso, né? É difícil. Cada arquiteto tem uma personalidade, tem um conhecimento, tem um jeito a estética que ele mais gosta, as funcionalidades que ele tem mais atenção, a experiência dele. Então é muito difícil casar essas duas coisas. A compatibilização de um projeto com a obra tem que ser feita por um único profissional. É um casamento mesmo, né? Tentar escolher bem. Acho que tem um outro erro envolvido nisso, que é a gente acreditar, quem está reformando e construindo, acreditar que o empreiteiro ou construtora vai resolver esse problema. Não vai resolver. Da mesma forma que o meu montador ele tem que seguir um projeto executivo à risca e não pode desviar, e quando tiver que desviar, quem tem que fazer a alteração é o arquiteto, não o empreiteiro. Não dá para fazer gambiarra em obra. A gente tem que também pensar nisso. O empreiteiro, o construtor, engenheiro, ele tem que colocar isso na prática. Aquele projeto tem que ser executado na sua íntegra. Se tiver algum problema, volta para o arquiteto. Não é o empreiteiro que vai ver, isso aqui está errado, tem que corrigir. Ele não pode ver isso. Não é função dele. Não é função dele. Caramba, tá. E o que você diria agora, né? Qual seria o desafio ou objetivos para o próximo ano, pensando aí na Marel Alphaville? O primeiro desafio é terminar o novo showroom, né? Eu tive azar também de começar a reforma no momento que a Marel, talvez o mais importante da história da Marel de 58 anos, que eles vão ter um stand próprio na Feira de Milão, na Isalone, que é a feira mais importante de arquitetura. E isso vai atrasar os lançamentos e, consequentemente, o meu showroom. Paciência. É uma notícia boa com uma notícia não tão boa. É verdade. A vantagem é que o meu showroom de Alphaville vai ser o primeiro do Brasil com os lançamentos. Uau. E vai ser simultâneo à Feira de Milão. Que honra, hein? A gente vai estar inaugurando ao mesmo tempo que a Feira de Milão. Que honra, hein? Vai vir, então, muitas novidades aí para 2026. Que legal, hein? E o desafio que eu tenho em mente é até 30 de março organizar um ciclo de palestras, de workshops e discussões para esses dois pontos que eu falei, né? Que é o futuro da profissão de arquitetura, mediante essas tecnologias, e tentar mudar esse círculo vicioso e essa relação de amor e ódio entre arquiteto e cliente. Eu não quero resolver o mundo, mas eu quero tentar plantar uma sementinha e tentar ajudar nesse processo de novo, porque o que eu passei eu não quero que ninguém passe. Que legal. E quais são as tendências que você imagina no seu segmento para o ano que vem? É muito, muito dinâmico, né? As redes sociais têm o lado bom e o lado ruim nesse sentido de... Antigamente você tinha um ciclo de tendência por 2 anos, 3 anos. Hoje é 6 meses. A Marel mesmo lança 2 vezes ao ano produtos, né? E a gente já tem uma tendência já de alguns anos de tons pastéis, cores mais para o bege. A gente tinha uma tendência muito grande para o cinza, agora é mais para o bege. Coisas mais limpas, por exemplo, puxador. Não está se usando mais aqueles puxadores muito desenhados, rebuscados, agora são coisas mais sutis, cavas, coisas simples, por exemplo, porta. Agora a moda é porta mimetizada, que basicamente é uma porta oculta, né? Que fica um negócio mais clean, limpo, com poucos elementos, né? E se olhar os projetos, eles têm muito disso, né? De você, não é disfarçar, mas tornar o ambiente mais elegante nesse sentido, de ter menos elementos, mais um design mais clean. E falando nessas variáveis todas que você trouxe, fico pensando, né, o quanto tem que se estudar para poder fazer um projeto, né? Todo mundo acha que é chegar lá, vou colocar aqui é um armário, aqui.
tem uma série de coisas, né? De como que vai abrir, que sentido que vai, né? Qual é a ferragem que vai usar, qual é o puxador que vai usar, que cor vai ser, tem que combinar com o quê? Tem criança, não tem criança, tem cachorro, a gente tem até isso. O armário da cozinha é tudo igual. Não, se tem criança, o puxador tem que ser diferente do que quem não tem, porque a criança vai abrir, vai pegar coisa, utensílio, vai quebrar, enfim, cachorro, aí envolve textura. Se tem empregada, a empregada é bruta, não é bruta, enfim, não é só a cor, eu quero branco, cinza, bege. Isso é o de menos. O de mais é a questão da funcionalidade. Compatibilizar com o dia a dia da família. Né? Porque você pode ter uma cozinha que trabalha mais como uma moça cozinhando, uma cozinheira, uma cozinha que você, na verdade, usa super pouco, porque você mal para em casa e ninguém fica lá para comer. Ou você pode ter até uma cozinha com um cooktop para receber convidados, para que você quer cozinhar na presença de todos e o programa é cozinhar em si. Tudo influencia para aquilo que você quer, né? Acho que esse foi um legado da pandemia, né? Mais, especialmente Alphaville, né? Mais gente fazendo coisas em casa e recebendo os amigos em casa, indo menos para restaurantes. E até em São Paulo isso está acontecendo. Então o gourmet passou a ser a área mais valorizada da casa. Né? Antigamente era a cozinha funcional, agora não, é a cozinha para os amigos. O brasileiro ama churrasco. Antigamente era muito churrasco, agora a gente já está falando de ter uma área gourmet, que já vai muito além do churrasco, que é o cozinhar em si como experiência. Né? Então, como você disse, na pandemia isso acabou aflorando e que isso tem se seguido cada vez mais para isso, né? E o quanto que eu imagino que nessa hora é importante você colher informações para projetar, ou seja, o famoso briefing, né? A importância de você colher um bom briefing para poder atender as expectativas do seu cliente, né? E isso vem na minha cabeça, né? Como é para você hoje a conscientização, primeiro, do seu time comercial, a importância do briefing para fazer um bom projeto? Como é essa experiência para você hoje? No segmento de imóveis planejados e de alto padrão, sempre em todos os cadernos de treinamento, os guias falam: o briefing é a tarefa mais importante. Coincidência ou não, na parte de revestimentos, a gente trabalhou muito isso nos treinamentos no ano 2000 a 2005, que o briefing é a tarefa mais importante. Um briefing mal feito, não há projeto, não há especificação e não há experiência de vendedor que resolva. Tem que entender a fundo quem vai viver, quem vai conviver e quem vai usar aquele espaço, né? Seja o quarto, a cozinha, enfim. Né? Isso tem que estar muito detalhado. Né? Eu sempre brinco, e eu já sabia até dessa resposta, claro, até pelo nosso convívio, mas o quanto é importante o briefing em todas as vendas. Porque o vendedor, ele é um consultor, na verdade. Né? Ele está ali para melhor adequar a venda. Né? Eu quero vender algo que supre as suas necessidades ou até mesmo que surpreenda né? na entrega. Então, eu sempre fico pensando muito sobre isso, né? Nessa importância. Muitas vezes, quem está comprando não entende muitas vezes aquilo. Nossa, você vai fazer tudo isso de pergunta para mim, né? Já não quer. Então, você tem que ter um jogo de cintura para poder colher aquelas informações, mas ao mesmo tempo não parecer que é um interrogatório. E acaba sendo no final. Né? Mas que aquilo vai fazer todo sentido depois, no final. Né? Mas em todos os segmentos, sempre onde eu ando, que eu vou treinar um time de vendas, eu falo, olha, você é um consultor, cara. Você precisa entender primeiro, vendas é duas coisas, a realização de um sonho ou para sanar uma dor. E você, através de perguntas, vai conseguir entender um dos dois, ou o sonho ou a dor do cliente, para depois trazer a solução. Né? Senão você não consegue agregar valor à venda. Senão vira só um gerador de orçamento e tudo se resume a preço. E vender não é se resumir a preço, porque se fosse isso, não estava cheio de iPhone na rua, não estava cheio de carro importado na rua, as pessoas não estão comprando sempre o mais barato. Então precisa ter essa noção de que não é tudo uma questão de preço, mas sim é uma questão de agregar valor àquilo que você está entregando. Né?
E que o briefing te ajuda a isso. E uma coisa que eu gosto muito é de fazer treinamentos, né? Dar treinamentos e receber treinamentos sobre briefing, né? Conhecer todas as técnicas possíveis e diversos segmentos, né? Que isso te aguça a criatividade para fazer coisa diferente, né? Eu gosto muito. Que legal. Estamos chegando aqui no final, Fábio. Quero te agradecer imensamente por estar presente aqui hoje, trazendo toda essa experiência aqui para quem não está nos ouvindo hoje aqui. E queria que você trouxesse aí suas considerações finais aí, pensando para o médio e para o longo prazo aí do segmento, né? O que a gente pode esperar aí para os próximos anos da Marel Alphaville, né? Do ramo de arquitetura, enfim, quero te passar aí a palavra para você fazer as nossas considerações finais aí. Obrigado pela oportunidade, Luiz. E eu quero deixar um convite, né, para todo esse ciclo de quem está reformando ou vai reformar e construir. Arquiteto, construtor, empreiteiro, lojas do segmento, para vir a Marel para a gente trocar informações, discutir o assunto. É muito amplo, é complexo, né? Obra é uma dor de cabeça, a gente precisa minimizar isso sem contar com o Doril, com a Novalgina. A gente precisa criar soluções, pelo menos tentar, né? E acho que depois de 33 anos no segmento, é um desafio que a gente vai até o fim, não sei quanto que a gente vai conseguir colaborar, mas a gente vai trabalhar muito intensamente e fica o convite, porque sozinho eu não vou conseguir fazer, eu vou precisar da ajuda de maior número de pessoas, e a gente já está tendo uma resposta, um bate-papo rápido, a gente está tendo uma resposta muito, muito boa disso, né? De realmente já chegou a hora, definitivamente a gente precisa tratar esse assunto. Que legal. Com a inteligência artificial, com as redes sociais, tudo está se ampliando de um jeito que, se a gente não resolver agora, lá na frente não vai conseguir resolver mais. Que legal. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, um prazer enorme. Obrigado por compartilhar esse tamanho de experiência que você tem aí no mercado. Obrigado. E, gente, aproveita o convite. A Marel Alphaville fica na Alameda Araguaia, né? Tá lá na internet, você acha o número certinho. Vai lá fazer uma visita para o Fábio, fazer uma parceria, trocar conteúdo, trocar experiência. Aí, na Granja Viana, na Rua José Félix de Oliveira. Fica o convite também, lá revestimentos imóveis planejados. Eu admito que vou pouco hoje à loja, que eu tenho uma sócia gerente muito competente, e eu moro em Alphaville, então eu fico mais tempo aqui mesmo em Alphaville, e fica o convite para todos a nos visitar. Aproveite, hein? Obrigado, gente. Estamos encerrando aqui mais um Afiado Cast com Fábio. Fábio, obrigado mais uma vez. Até o próximo capítulo.